André, São Paulo, Brasil. Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da Rádio Trianon, transmitindo pelo Instagram, @programa Gente que Fala, pela nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. O nosso blog, gentequefala.com.br, nossos telefones 3289-3580, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, o Dr. Ricardo Portieri Monteiro. Pronunciei corretamente, doutor Ricardo? Portieri, então não pronunciei, desculpa. O senhor é gastroenterologista, isso? Cirurgião do aparelho digestivo. Também está conosco o ginecologista doutor Alberto Guimarães. Prazer, doutor Alberto. Muito obrigado. O psicólogo clínico doutor Igor Santini Selmer. Prazer. É falta desse negócio aqui que eu não estou usando, né? E também o ortopedista doutor Adriano Leonardi. Prazer, doutor. Prazer é meu, muito obrigado. Doutor Ricardo, o senhor é especialista em cirurgia do aparelho digestivo. Correto. O paciente, né, com maior repercussão de problemas no aparelho digestivo é o presidente da República, né? Atualmente, pelo menos, é o mais comentado, né? Sim. Aliás, a alta dele estava prevista para esta quarta-feira. Eu não entendi se é esta quarta-feira, se é a próxima quarta-feira, alguma coisa assim. Acredito que ele esteja em vias de ter alta em breve. Sim. Tá? Se não for hoje, nos próximos dias. Tá? Foi anunciado é quarta-feira, então a gente imagina que quarta-feira seja... Hoje. Sim. Ou os próximos dias. Ainda nesta semana, é isso? Nesta semana. Por que é um complicador tão grande assim? A gente, recordando, não vamos esquecer que ele está fazendo a terceira cirurgia, né? Sim. E a terceira cirurgia que ele está fazendo, na realidade, ele apresentou já complicações. Já na primeira, que foi aquela catástrofe, né? Sim. Ou seja, contaminação de material resíduo fecal. Deixa eu falar, a primeira é no momento em que ele tomou uma facada. Ele exatamente. foi levado para o hospital lá na cidade onde estava, atendido. Uma cirurgia de urgência. Regime, né? De urgência. Exatamente. Com toda aquela repercussão, ou seja, extravasamento de material fecal na cavidade, né, sangramento importante, entrou em choque, né, fez choque hipovolêmico, ou seja, perdeu uma grande quantidade de sangue. Né. Cirurgia de urgência sempre traz uma repercussão não muito favorável para o paciente. Aí ele fez o melhor procedimento cirúrgico que existe no Brasil, que foi pegar o avião e vir para São Paulo. Não vamos falar assim, pessoal. Eu sou jornalista e eles fizeram um bom trabalho. Não, inquestionável, mas o pós-cirúrgico, o melhor procedimento é isso. Sem bairrismos, né? O senhor é muito ético. Então, eles fizeram o que eles podiam fazer lá, e foi um trabalho muito bem feito, né? E ele, inevitavelmente, ele teve que ficar com a bolsa de colostomia, ou seja, a alça intestinal ficou para fora e a bolsa de colostomia recolhendo as fezes do intestino, né? Esse é um procedimento cirúrgico normal quando você tem uma lesão de um intestino grosso e tem derramamento de material fecal dentro da cavidade abdominal. Então a contaminação é muito grande e você não consegue fazer anastomose, ou seja, a junção de intestino com intestino. Tá? Isso já é um complicador, né? Tirando que quando ele chegou em São Paulo, ele apresentou outra complicação, tá? Infecção intra-abdominal, provavelmente alguma aderência já bem precoce, e teve que ser submetido novamente a uma segunda cirurgia. Tá? E a viagem dele? Porque ele adiou posse, adiou tudo, adiou a cirurgia para tomar posse, depois adiou a cirurgia para viajar. Eu posso falar para o senhor que depois que ele já estava recuperado, inclusive da segunda cirurgia, com a bolsa de colostomia,
ela poderia ficar um bom tempo, né? Ele não estava comprometendo a saúde dele, o fato dele ter a bolsa de colostomia, né? Na realidade, a única diferença é que assim, a eliminação de fezes não estava sendo pelas vias normais, estavam sendo pela bolsinha de colostomia. Mas a vida é praticamente normal. Tem pessoas que convivem com essa bolsa Sim. Durante muito tempo. Tem pessoas que ficam eternamente com essa bolsinha, principalmente em problemas de câncer de reto baixo, câncer de ânus, em que você tem que fazer a ressecção completa do ânus, do reto e do baixo intestino, e você fica com essa bolsa para o resto da vida, né? Infelizmente. Tem complicações daqui para frente? Não tem complicações, só alguns cuidados, né? Cuidados locais, higiênicos, cuidados com a pele em volta dessa colostomia, né? Que é a saída do intestino para fora. São cuidados assim. Mas isso já está superado? Sim. Sabe, pessoas que vivem 20 anos, 25 anos com essa bolsa de colostomia. No caso dele específico já está superado. Não, ele não precisava, na realidade ele precisava fazer a reconstrução intestinal, ele não ia ficar com a bolsa de colostomia para sempre, porque o problema dele não era câncer, ele teve que fazer, foi uma estratégia cirúrgica até para o quadro que ele apresentou de urgência na hora, a perfuração do intestino, a lesão do intestino, tá? Pois não. Mas, então, assim, ele poderia ficar com essa bolsa de colostomia muito mais tempo. Mas, assim, não deve ser muito agradável ficar com uma bolsa de colostomia, né? E ainda mais o médico dele sinalizou, agora o senhor já tem condições de reconstruir o intestino, né? Tirar essa bolsa de colostomia. Tá? O problema é que, durante esse procedimento cirúrgico, que foi realizado agora, dia 28 de janeiro, parece que tiveram algumas complicações descritas pela equipe cirúrgica mesmo, né? Presença de muita aderência, né? Assim, talvez um pouco de dificuldade técnica na anastomose, né? Que é a junção de intestino para intestino, né? Provavelmente deve ter alguma coisa, algo comprometeu. Ele não diminuiu o ritmo de trabalho. Durante a bolsa de colostomia? Antes da cirurgia? Isso. Acredito que não, né? Tomou posse, fez o que ele tinha que fazer. Então, viajou não apenas para o exterior, viajou aqui. Isso, aquilo que eu estava falando com o senhor, isso não comprometeu o ato cirúrgico em si. Eu acho que os problemas estavam relacionados durante a cirurgia mesmo, sabe? Não são problemas, mas são estratégias cirúrgicas que só quem está no campo que vai reconhecer o que está acontecendo, tá? Uma cirurgia que era para durar pelo menos umas 2 horas, 2 horas e meia, acabou durando 7 horas, porque teve que ser feita uma ressecção intestinal, ou seja, a parte direita do intestino dele foi retirada, tá? Estratégia cirúrgica, tá? Não foi complicação, nada disso. Foi o cirurgião julgou no momento, só quem está. É que nem o piloto de avião, né? Sim. Na hora que ele está lá em cima, o avião começa a ter alguma pane, ele que vai julgar o que vai ser melhor para os pacientes não correrem risco. E o cirurgião ajuda dessa maneira mesmo. Tá? Ele achou melhor ressecar a parte direita do intestino, aumentar o tempo cirúrgico, fazer uma nova reconstrução, ou seja, a reconstrução não foi intestino grosso com intestino grosso. Ele tirou a parte direita, ele pegou o final do intestino delgado e fez a junção com o intestino grosso. Tá? A parte central e esquerda, que é já o final do intestino grosso. Tá? E alguns problemas aconteceram no pós-operatório, que a gente pode até comentar também. Perfeito. Antes de eu conversar com o doutor Adriano, o senhor é ortopedista especialista em joelho? Joelho. Sou médico de esporte também. Qual é que é o complicador maior do joelho? Então, o maior complicador que a gente tem hoje, né, que é um grande problema de saúde pública, é a artrose de joelho, né, que é o famoso desgaste do joelho, que isso está cometendo, como a população está envelhecendo cada vez mais, ela é uma entidade que tem ocorrido cada vez mais e a ciência está acompanhando, principalmente na área preventiva, para que isso não piore muito a vida da pessoa, que a gente sabe que quem tem artrose ou desgaste mais grave, vive menos. Então, pensando em saúde pública, é uma das coisas que mais tem sido estudada hoje. Vive menos porque morre antes? Vive menos porque a artrose, ela segura muito, por exemplo, vamos falar de artrose no joelho, sim, ela segura muito a pessoa em casa, ela não consegue sair, uma senhora, por exemplo, fazer uma feira, fazer uma caminhada, não consegue mais fazer, e aí, frente a isso, as doenças clínicas tendem a
piorar se a pessoa já tiver, ou tendem a surgir. Então, o diabético tende a piorar por causa do sedentarismo, doenças cardiovasculares, depressão, câncer. O próprio câncer do trato gastrointestinal está muito ligado ao sedentarismo, dentre outros fatores também. Então, quando a gente vai abordar uma pessoa que já esteja com artrose, a gente tende ao máximo possível a manter ela ativa. Quanto mais inativa, maior o risco de morte e de complicações. O que leva o cidadão a ter artrose? Então, ela é uma doença multifatorial. Hoje em dia tem sido descobertos vários genes, né? A mulher, ela tende a ter mais artrose do que o homem, principalmente depois dos 60 anos de idade. A gente tem as causas traumáticas, por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente grave, uma pessoa que sofreu uma cirurgia de joelho ou proligamento, principalmente aquelas que perderam o menisco durante a cirurgia, pessoas que fazem mau uso articular, aquela pessoa que começa a treinar crossfit ou começa a fazer corrida de rua sem um bom preparo físico, com excesso de peso. E a gente sabe hoje uma coisa muito interessante, que o obeso, quando a pessoa tem uma quantidade muito grande de gordura, além dela ter o excesso de peso no joelho, que obviamente piora, ela fabrica enzimas pró-inflamatórias que elas destroem mais a cartilagem do que uma pessoa que não tem não é tão obesa, uma pessoa magra. Então tem um hormônio da obesidade que está sendo muito estudado, que chama leptina, que ele está sendo meio que um score para a gente acompanhar o obeso e a destruição cartilaginosa. Quanto mais leptina, que é o hormônio produzido pelo tecido adiposo, maior a chance da gente ter uma degeneração cartilaginosa, uma aceleração da degeneração. Lembrando que a degeneração cartilaginosa, o desgaste, ele vem com a idade também. Então, todo mundo vai ter alguma coisa fisiologicamente. Mas quando a gente pensa em artrose como saúde pública, a gente pensa numa aceleração desse desgaste. Por que se fala tanto em joelho e não se fala em tornozelo? Tornozelo é mais raro, né? As artroses de tornozelo são mais comuns pós-traumáticas, né? A pessoa que fraturou, sofreu alguma coisa grave, uma fratura cominutiva, um caco. O desgaste maior é no joelho. 2 pontos, joelho, quadril e um pouco na coluna, mas o principal é o joelho. O joelho é o que quadril, quando eu falo, impacto? Por causa dos impactos e por causa do eixo, né? Às vezes a pessoa ela nasce com eixo varo, né? Tipo Garrincha, né? Sim. Neymar, por exemplo, ou valgo como Ronaldo Fenômeno, né, que é o joelho um bate no outro. Então são vários fatores e o fato assim, do joelho, como eles são 7 eixos de movimento, ele é muito utilizado e o risco de você fazer contato anormal de cartilagem é muito grande. Outro fator importante, o joelho ele trabalha muito ligado à musculatura anterior da coxa e à musculatura do quadril. Se você tiver um mau funcionamento, atrofia muscular, fraqueza, desequilíbrio, uma ativação muscular que seja ruim, você vai sobrecarregar algum ponto cartilaginoso e vai levar a uma degeneração. O senhor é especializado também trabalhando com esporte. Deixa eu simplificar aqui. Qual é o atleta que está mais sujeito sem o contato físico? Então, hoje em dia, um esporte que é uma verdadeira epidemiologia de lesão no joelho é a corrida de rua. Corrida de rua, os corredores de rua. Porque existem vários estudos e o homem é o único ser do reino animal que corre sem parar. A grande maioria dos seres, eles correm para pegar caça, né, para caçar, sim, e é uma explosão muscular. Ele corre e para. O homem continua. Então isso vai levando a uma... Quer vencer o seu limite? Quer vencer o limite? Tem vários fatores, né? Emagrecimento, a resposta metabólica violenta. Funciona? Funciona. É o esporte que mais funciona. Do ponto de vista de gasto calórico, não tem esporte que queima mais do que a corrida. Isso sem ganho cardiovascular também, ele é muito rápido, o aumento de VO2 é muito rápido. Mas o que acontece? A pessoa começa a correr, começa a querer superar limite psicológico, existe uma secreção muito grande de miocinas, que são enzimas, que são hormônios fabricados pelo músculo, a endorfina, aí o cara quer aumentar o volume. E o que acontece é o seguinte... você faz uma corrida, você está destruindo o tecido durante o esporte, assim como qualquer outro esporte, e o recovery da corrida ele é muito pouco estudado. Então a pessoa não faz recovery, o que você começa a ter? Destruição ou muscular, ou tendínea, ou cartilaginosa, ou até óssea, né? Fratura de estresse, entendeu? Mas é uma verdadeira epidemiologia, até porque não existe estudo de uma preparação física adequada para a pessoa conseguir correr longas distâncias.
No caso dos outros esportes, eu estou falando sem contato, né? Sim, Não é sim. o futebol que todo mundo vê a todo instante aí, Aham. contato direto, né? Mas vôlei não tem contato direto, tênis não tem contato direto, Então, e esses as lesões esportes, são frequentes. esportes são frequentes. Esses esportes, eles não estão tão ligados a desgaste cartilaginoso, porque eles são esportes de explosão. O cara, ele tá, na verdade, ele não é um esporte aeróbico. O vôlei e o tênis não são esportes aeróbicos, eles são misto, anaeróbio e aeróbico. Ele explode, ele passa mais tempo parado. Um jogador de futebol, por exemplo, ele passa mais tempo parado esperando a bola do que correndo e tocando bola. Então, esses caras, eles costumam, quando tem lesão, eles têm lesão traumática aguda, entorse de joelho, por exemplo, e que pode levar a uma artrose. Agora, de microtrauma de repetição, indiscutivelmente, no mundo todo é corrida. Fora as modalidades, ultramaratona, essas coisas fora do real, né? Doutor Igor, o que faz um cidadão ter essa obsessão que o doutor Adriano está colocando aqui para sair em desabalada carreira? Né? Eu acho que tem que estavam falando, né, o quanto que a gente, o homem em especial, né, ele sempre vai querer superar obstáculos, né? Ele tem quase que isso por tradição dele mesmo, né? Então muitas vezes ele vai fazendo as coisas sem uma reflexão. Ele nem sabe muitas vezes por que ele está fazendo, mas ele sabe o que ele tem que fazer. E daí ele vai e vai ultrapassando esses limites, em alguns casos. O doutor Adriano colocou um item que não passa despercebido por todo mundo, né? É o único animal que rompe os seus limites ali de arrancada. Aliás, o quarto de milha, né? O cavalo quarto de milha só corre um quarto de milha, que é para dominar o outro animal, né? Sem dúvida. Então, até por isso ele chama quarto de milha. Sim. E eu acho que assim, as consequências desse rompimento a gente vai ter depois, né? Quando a gente percebe, já é em alguns casos grave a situação, né? Mas não deveria haver uma conscientização de que eu não posso? A gente deveria ter uma ideia do qual é o nosso limite, né? Até quanto que podemos superar, sim, é interessante. Você falar, ó, em 10 minutos fiz 1 quilômetro, amanhã vou fazer em 8. Qual é o limite disso? Isso a gente precisa saber. E a grande questão é que hoje em dia a gente não sabe muito o nosso limite, né? Mas eu não tenho ideia do que isso é possível, de reduzir esse índice. Do que é necessário para reduzir esse índice, né? Eu não tenho ideia, eu sou leigo, eu simplesmente ouço o doutor Adriano falar que tem que caminhar é bom, correr é melhor, né? Correr é bom, caminhar é melhor. Eu não tenho esse... Acho que assim, o nosso organismo ele dá muitos sinais, né? Então assim, quanto que você vai estar cansado... Já estou aqui. Quanto que você vai estar cansado se for numa grande corrida sem um preparo, né? Batimento cardíaco, né? Sudorese. Então, dependendo... Se a gente for para uma parte de exercícios físicos, nosso corpo dá sinal, né? E daí que eu acho que a gente tem que respeitar e falar, não dá, não consigo, não ir além dele. O sinal é só quando o meu joelho está doendo, quando o meu cotovelo está doendo, meu quadril. Quadril é comum também? Na corrida de rua, sim. Existe uma entidade chamada impacto femoroacetabular, que a cabeça do fêmur ela colide muito com o osso da bacia e vai lesionando, e pode ter aquela lesão do Guga, do tenista, que chama lesão de labrum. Sim. Então é muito comum em corredor, dor anterior no quadril, que é um grande problema para resolver. Não existe ainda uma metodologia 100% da gente conseguir resolver isso aí. Eu não tenho esse problema, né? Mas a gente ouve muitas pessoas que praticam esporte. Eu estou com dor no joelho, eu estou com dor no quadril, eu citei o tornozelo, né? Comum essas pessoas que acham que pode tudo, começar a reclamar. Qual é o momento em que eu tenho que descobrir que eu tenho que procurar o doutor Adriano? Então, a dor, ela já é um ponto em que realmente está tendo uma destruição maior tecidual e já tem que ser investigado. Esse é um ponto. Outro sinal muito comum em joelho, por exemplo, é inchaço. A partir do momento que você fez a sua sobrecarga, a quantidade de enzimas que são liberadas pró-inflamatórias dentro do joelho já começam a gerar um aumento do volume do líquido sinovial. Isso é um sinal de que alguma coisa não está indo bem, que o recovery não está sendo bem feito. Mas eu não preciso nem ir no doutor Igor para descobrir que eu sou um super-homem, né? Esses negócios de uma dorzinha no joelho, uma dorzinha no quadril, isso não me incomoda.
Ou não me incomoda até o momento que eu quero descobrir qual é esse momento. A hora que eu não consigo andar mais, a hora que eu não... Então, isso assim, como ele é psicólogo, ele deve lidar bastante com a situação da pessoa tentar sublimar uma dor, ou tentar ter um ganho secundário com excesso de atividade física. Então, às vezes a pessoa ela tem uma depressão, ela toma remédio, às vezes ela trabalha demais, ela quer se provar alguma coisa ou provar alguma coisa para as outras pessoas, e ele começa a meio que ignorar a sensação de dor ou que está tendo alguma coisa errada, e ela vai indo, chega até um ponto em que às vezes para a gente é difícil resolver. Às vezes para a gente é difícil recolocar no esporte, ou é impossível às vezes. Tem lesão que a gente não consegue. Por favor, eu tenho que procurar o senhor para o senhor me ensinar o meu limite ou não? Às vezes sim, né? Acho que a gente está falando, né, que o doutor está falando um pouco, muitas vezes do ganho secundário, né? O quanto que às vezes a gente pegar os exercícios físicos, né, um pouco que nem a gente está comentando, né? Quanto que às vezes você vai superar, vai querer buscar superar eles por conta, para mostrar que você pode, para mostrar para alguém, né? E você, em prol disso, você não percebe as outras coisas, né? Para você é invisível, né? E daí, como você não escuta você mesmo e o seu corpo, né? Aquela, que a gente tá falando, aquela dorzinha pequena, não, hoje toma um Dorflex ali e melhora. O brasileiro não se automedica. Acabou, né? Né? E daí ele vai que vai. É uma grande questão também, né? O quanto que a gente se cuida, né? O quanto que a gente presta atenção para o nosso organismo, né? Doutor Alberto, nós estamos falando de situações aqui que já está muito adiante do seu processo, que começa tudo com o senhor, não é isso? O senhor até... O que é o parto humanizado? Já está chegando quase parindo, né? Quer dizer, começa, na verdade, antes, né? Como é que é essa história toda? Qual o tamanho da dor nas costas, né? Hoje vai rolar, com colostomia pode ter, né? Essa coisa da colostomia, de quem operou recentemente, de como isso pode ser usado para a população, digamos, não é só para você que não pode, o fulano também era o presidente e teve, e poderia até ter ficado mais, se fosse necessário. Acho que esse era um uso da colostomia, que podia, né, ter sido os colegas da oncologia usar um pouco mais mesmo, para falar, escuta, nós somos, com base na psicologia aqui, isso cabe para todo mundo, até o presidente da República, que teoricamente é o... Somos seres humanos, né? Né? Humanizar um pouco a colostomia, digamos, né? Pensar a parte... O senhor colocou um aspecto interessante. Muito obrigado. Não, nós estamos aqui conversando, esse bate-papo maravilhoso, né? Estamos falando de parto. Não, é antes. Né? É antes, né? Eu não posso ter problema de joelho. É bem antes. Eu tenho um psicólogo tá aqui. Bem, tem que eu não vou deixar ela chegar tem um que tá estágio topando. que eu tenha que procurar o doutor Ricardo. É isso. E talvez a gente pensar parto, também tem que pensar antes, a própria história. Um pouco, enquanto aguardava o programa, o colega aqui, a ortopedista, a gente falava um pouquinho na nossa formação, para você pensar médico, tem indivíduos que olham a obstetrícia de longe e passa, porque é obrigatório passar, senão ele já cairia fora ali. Né? Isso é uma maneira de ser um bom médico não obstetra. Né? A obstetrícia hoje, nós estamos com uma situação onde o médico perdeu a mão para o parto. A gente foram incorporando algumas tecnologias, alguns protocolos, exigências da questão de produtividade do hospital e tudo mais, e num primeiro momento até sinalizando como se fosse ajudar a mulher, como se fosse salvar a mulher da dor e do sofrimento. Até isso teve. Para quê? Para que hoje, quando a gente fala parto humanizado, está falando num esforço de devolver a experiência da gestação e do parto para a mulher, dando segurança para que ela tenha as ferramentas para passar por esse período, e incorporar o que se tem de tecnologia, digamos, será que a dor é muito intensa, será que eu vou aguentar e tudo mais? Assegurar o uso de analgésico, se ela pedir, e respeitar quem nem lembrou de anestesia, né? Perceber que o parto depende muito mais dela, e é ela quem vai brilhar no dia do nascimento, do que o cirurgião, o obstetra, que opera muito bem, opera muito rápido, e faz uma pele linda, e já vai fazer uma outra cesárea. Quer dizer, dá sentido para essa gestação, para o parto, enquanto esse fenômeno que prepara a mulher para outro desafio logo adiante,
Porque imagina, a gente fica falando parto, mas ela vai ter um bebê pequenininho, dependente, que na cabeça dela, será que vai ter leite suficiente para cuidar? Será que ela vai saber cuidar? Será que está prontinho, está tudo, as perninhas, tem 2 pernas mesmo, 2 braços, os dedos estão certos? Quer dizer, tem tanta coisa que o trabalho de parto ajuda a mulher a se preparar, do que simplesmente ela deita, alguém tira, entrega, faleceu. Ela, como é meu? Eu não passei por esse processo. Esse bebê me entregaram aqui, caiu quase do teto da maternidade. Quer dizer, Mas na nossa cultura, Ah. durante muito tempo, né, Ah. a cesariana era a solução para tudo. Inclusive, nós tivemos aí escândalos e mais escândalos de que, né, médicos sem muito compromisso com a medicina já tem um outro procedimento que era a cesariana. Gente que não fez cesariana e acabou cobrando como cesariana, coisas desse tipo. Mas o que eu quero perguntar é se hoje em dia as mulheres estão aceitando mais o parto em si, e não imagina, não, faço uma cesárea e resolvo. A gente tem que estratificar um pouco. Se a Sim. gente estiver falando de uma mulher que ela tem minimamente conhecimento das diferenças de um parto normal, assistido, e de uma cesariana, de uma cirurgia, a mulher esclarecida, ela literalmente, ela vai optar por um parto normal. A mulher esclarecida. Sim. Se a gente for levar na questão do conhecimento difundido hoje, ainda tem muita gente que imagina que tanto faz normal ou cesariana. Aí a cesárea é mais tranquila, meu bem. Tranquila, vírgula. Sim. Tranquila para quem? Entendeu? Por quê? E isso é um ponto que eu tenho me debatido bastante, que esclareça a mulher do papel dela, da importância de entrar em trabalho de parto, de que o corpo vai estar preparado, o organismo, a coluna, muda tudo durante a gestação, né? A questão das contrações que vêm e vão embora, do suporte que ela tem, dos hormônios envolvidos, de como isso vai repercutir menos bebês na UTI quando você tem menos cesáreas marcadas, isso tem que ser dito. O parto mais seguro, estando tudo bem, é um parto normal, o médico tem que dizer isso claramente, né? Nossa, mas no meu hospital eu opero todo e sai todo mundo bem. Quer dizer, de quem você está falando? Né? Qual é o seu público? Né? Você levou dando só creme de leite, dando não sei o quê na boca, mas você está falando de quem? De pessoas que trabalham, que têm dificuldade para fazer um segmento. Tanto tempo para conquistar o seu espaço na sociedade e ocupar postos e tal, um dinamismo que as mulheres têm hoje trabalhando. Então, olha, faço uma cesariana, já vou e já saio logo. Foi posto uma cenourinha e elas acreditaram. Mas nesse momento, existe um embate grande. Sim. Não tem um movimento chamado, e nós médicos dói quando a gente ouve falar de violência obstétrica. Esse nome que tem sido difundido aí na mídia, e a gente se coça mesmo, porque a gente não estudou para ser violento, né? Parece que a gente fala, que absurdo e tal. Quando você vai apurar um pouco isso, o que é essa violência obstétrica? Sei lá, a mulher chega parindo no hospital. De repente alguém pega, faz assim, não, tira o marido de perto, põe ela numa sala sozinha, põe com a perna para cima, porque acha que o parto tem que ser com a perna para cima, vai fazer o tal corte lá, que é episiotomia, né, que é um corte que nós fomos formados fazendo esse negócio, mas não precisa mais. E o médico não se deu conta que não precisa. E tem mulheres que sabem que não precisa e falam, eu não quero isso. O médico fala, mas quem é o médico aqui, minha filha? Né? Quem que sabe fazer a coisa? Quer dizer, passa por uma experiência ruim, tira esse bebê dela. Sim. Né? Então, veja, quando a gente pensa no parto humanizado, qual que é a possibilidade? Esse nome, primeiro, a gente tem que tirar um viés que muita gente ouve humanizado e já pensa alternativo. Os médicos, de uma maneira geral, falam, alguém pensa no parto humanizado, fala, vixe, é o parto lá que o Alberto, do Parto Sem Medo, fica falando, que é um parto bicho grilo. Não é parto, não estou falando de parto no domicílio, no mato, debaixo da árvore, fumando maconha, comendo a placenta com sal e cantando. Não, o parto humanizado é aquele. Entrou em trabalho de parto, ela se sinta protegida no sentido de segura no ambiente em que ela se encontra, ou seja, rodeado de alguém que tem compromisso com esse desfecho, com o trabalho, com o resultado para ela. Se tiver muita dor tal, se ela quiser parir de cócoras, que ela pare de cócoras. Se ela quiser ficar de 4, também pode. E se ela quiser gritar, que grite, entregando para esse bebê, nascendo, que esse bebê vá direto para ela de novo. E isso é um negócio que faz muito sentido. Quer dizer, o neném saiu
né? Devolve para a mulher. Ela pega aquele bebê que estava gemendo no trabalho de parto, ai, que dor, não sei o quê. Ela fala, meu bebê, então, faria de novo. Ela, na mesma hora, ela faz de novo. Cena maravilhosa. E aí, senhor descreve. quando ela está com esse bebê no colo, ela vai olhando para aquele bebê, ela vai admirando. Sabe, existe um negócio ali muito louco, que o nosso colega psicólogo aqui deve acompanhar bem, que é um tal de imprint. Se você nasceu o bebê, você fica só olhando, se você aguenta só olhar, tem um momento que a mãe e o bebê, eles se olham, eles se entreolham. Ali ele liga um on do computador, ali, assim, para o resto da vida vai ser o filho dela. Por que a gente vai observando, visita na delegacia, numa penitenciária, aquela fila de mulheres, para ver os filhinhos delas? São todos inocentes, estão lá à toa, ninguém sabe por quê. Por quê? Porque ela era a mãe daquele cara. E a mãe tem esse recurso, digamos, de acolher, de cuidar, de perdoar, de amar e tudo mais. Nesse momento que o senhor retira e entrega para ela. Entendeu? Nessa fase, bateu, é ali, virou mãe, virou bebê. Nasceu gente ali. Deixa eu pedir a gentileza dos senhores para conversar com a doutora Ciomara Catalano. Doutora Ciomara, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde a todos. A senhora é dermatologista. O que é melasma, doutora Ciomara? Melasma é uma mancha que aparece, uma mancha acastanhada, que aparece na face, na maioria das vezes, e que piora bastante durante essa época de verão, né, que tem uma radiação maior, tudo. Não é exclusiva de mulheres grávidas, não, nem de uso de anticoncepcional. A gente sabe que existe uma predisposição, uma sensibilidade pessoal, e inclusive homens podem ter melasma. Existem tipos diferentes de melasma? Existem diferenças clínicas onde eles aparecem. Você pode ter um melasma só na face, que é o mais comum, mas você pode ter também aqui no decote anterior, pode ter aqui no antebraços, a mesmo tipo de mancha, acastanhada, irregular. E é chatinho de tratar, sabe, Zancopé? Mas é comum no verão ou em outras ocasiões também surgem? Ela persiste ao longo do ano, tudo, mas tem uma piora importante no verão por aumento da radiação, né? Da exposição solar, né? E tem cura? Infelizmente não. É uma doença crônica, ela tem controle, seja com o uso de clareadores, né, de ácidos, tudo, ou até a utilização de luzes, né, a luz intensa pulsada, outros recursos que a gente usa para tentar despigmentar, mas sempre com uma proteção solar. Porque se não houver a proteção solar, impedindo essa radiação, clarear não resolve, né? Não adianta você tratar e não impedir que aconteça. Então é uma coisa que vai durar aí o tratamento, um cuidado uma vida inteira. Mas dá para melhorar, sim, com certeza. Agora que a senhora falou que homem também está sujeito, você é obrigado a usar protetor solar, bloqueador, essas coisas? Então seria interessante, né, Zé Copé? Embora eu tenha certeza absoluta de que você não usa. Doutora Ciomara Catalano, agradeço a tua gentileza conosco. Boa tarde, doutora Ciomara. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Obrigada. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Só podia ser aqui, na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos. Trianon. A Universidade Paulista Unip forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Há 7 anos é a universidade particular preferida do mercado profissional. Mais de 100 parcerias internacionais em todos os continentes. A qualidade e o reconhecimento dos cursos presenciais e na educação à distância para você estudar no campus que preferir ou de onde estiver e na hora em que desejar. Use sua nota do Enem e venha estudar com desconto de até 100%. Unip, qualidade comprovada. 3289-3580, 3253-4845. Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe. O Colégio Objetivo Integrado conquistou o primeiro lugar no Brasil no IDEB e chegou pela 8ª vez ao primeiro lugar no Enem. O Colégio Objetivo conquistou mais de 6.400 medalhas em Olimpíadas Científicas, incluindo o primeiro título para o Brasil de campeão na Olimpíada Internacional de Física e de campeão em programação na Copa do Mundo de Robótica Júnior.
Objetivo, excelência em todas as áreas do conhecimento. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Só podia ser aqui, na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos. Trianon. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, Instagram, Facebook. Estamos hoje recebendo o Dr. Ricardo Portieri Monteiro, que é gastroenterologista, o Dr. Alberto Guimarães, que é ginecologista e criador do programa Parte Sem Medo, o ortopedista Dr. Adriano Leonardi, psicólogo clínico Dr. Igor Santino Selmer. Doutor Igor, nós estamos falando aqui, eu perguntei para o doutor Alberto, né, sobre as conquistas da mulher, e a mulher vem aí e tal, dentro do que nós estávamos conversando aqui. Sim. A mulher conquistou muitas coisas, Sim. ultrapassou o homem perdeu está perdendo a corrida? Sim, eu acho que... Não a corrida do doutor Adriano. Não a corrida, né? Eu acho que assim, acho que a gente precisa considerar que a gente vem de uma cultura, né, patriarcal, onde que, em uma grande linha geral, o que ficou muito marcado? O homem que manda, e a mulher, de alguma forma, com todo um cuidado aqui, né, mais ou menos aceita, obedece, né? Só que assim, o que tem acontecido ultimamente, principalmente pelo movimento feminismo também, né, tá se invertendo isso. Por quê? A mulher ganhou espaço, lutou por isso, muito merecido. E qual que é a sensação do homem? A sensação do homem é que ele perde o poder. Só que aí é que ele já comete o grande erro. Não é que ele perde o poder. Ele vai compartilhar, né? Ele vai ter que agora dizer, sim, vamos dividir as coisas, né? E reconhecer que o quanto que isso pode ser benéfico para ele, né? O quanto que ele pode descarregar uma pressão que ele tinha. Eu costumo brincar um pouco e falar assim, hoje em dia, por exemplo, você pega uma família, homem, mulher e um filho. Para um homem só sustentar isso, por exemplo, vamos combinar que não é fácil, né? A gente precisa, né, de uma ajuda. A única coisa que a gente precisa fazer, que a gente tem uma grande dificuldade, é reconhecer ela, né, e ver esses benefícios. A gente ainda fica em uma disputa, né, querendo mostrar principalmente para os outros quem que é, diria assim, quem que é mais homem, quem que manda mais. Sendo que a gente acaba perdendo muito mais do que ganhando. Não é saudável essa competição? No estágio que está, não, né, que está muito desproporcional. É uma luta, onde qual que é o objetivo? Né? Por que você precisa estar sempre, o homem em especial, sempre guerreando? Né? Para quem que ele precisa provar? Ele precisa reconhecer que ele já é homem, né? Ele não precisa mais ter uma prova nesse sentido, né? Principalmente externa, né? Ele tem que se perceber isso e saber os valores dele. Essa é a grande questão. O que eu acho que a gente tem hoje um grande problema também, né? É que muitas vezes a formação e criação nossa, a gente não tem muitas referências. Então, assim, se fala para o adolescente, você é um homem, tá, mas o que mudou para ele? O que representa isso para ele ser um homem? Ele sabe? Foi ensinado para ele? Não. Então, antigamente, né, bem antigamente, tribal, eu tô falando aqui, a gente tem os ritos de passagem, né? Para que os ritos de passagem são importantes? Justamente para demarcar, limitar. Você está mudando, tanto só em muitos aspectos, corporalmente, como fisicamente, como psicologicamente também, né? A grande questão é essa. Você não tem hoje muitas referências. Talvez quem que você vai se apoiar, quem que você vai falar, quero ser que nem tal pessoa. Essa é uma grande questão. Tem algumas perguntas que chegam aqui. O Júlio da Moca, doutor Adriano, é normal o joelho estalar?
O joelho estala? Então, o joelho estala, isso é uma coisa, quando ele entra naquele trilho dele, a patela entra naquele trilho, chama troca, ele pode fazer o barulhinho. Meu O tempo era rótula, é isso? É a rótula. No meu tempo era rótula. Né? Então, e aí, agora o problema é quando começa a estalar demais e a pessoa está praticando uma atividade física acima do limite fisiológico, isso já começa a demonstrar que está sobrecarregando e a gente pode ter N lesões ligadas a isso. Mas, a princípio, é normal, sim. Mas eu não sou atleta, não sou nada, meu joelho começa a estalar, é o momento de eu ir no doutor Adriano ou mandar ele ficar quieto? Tem que ver o quanto que vai persistir. Se for uma coisa rápida de alguns dias, tranquilo. Agora, se está instalando mais... Se ele instalar pouco tempo, eu posso ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Doutor Ricardo, a Marina de Diadema pergunta, diz aqui, por que temos visto tantos casos de câncer no intestino? Sim, ela está correta, né? Mas tem alguma estresse, alimentação? Tem. O doutor Adriano já tinha falado em Sim. relação ao sedentarismo, né? Que é um dos fatores que Agora pode... você vai acrescentar a alimentação. Sim. Vai dizer que aquele negócio maravilhoso que nos enche os olhos nas ruas, nas praças de alimentação, não são bons. Exatamente. Tá? Principalmente carnes vermelhas, embutidos, tá? Gordura animal, né? E as comidas industrializadas. Mas só tem isso hoje em dia. Infelizmente, por isso que os casos estão aumentando. E estão começando mais precoce. Antigamente começavam depois de 50, 60 anos, hoje em dia a gente já faz... Mas as pessoas também não viviam tanto tempo. Não. O recurso da medicina também ajuda a fazer o diagnóstico mais rápido. Então, e o câncer coloretal também não é tão agressivo assim. Tanto o Tem câncer... algum sintoma que eu possa perceber que eu tenha que procurar o doutor Ricardo? Existe algum sintoma O sobre principal é o isso? sangramento anal. Quando você tem sangramento nas fezes, ou mesmo depois que você vai ao banheiro e começa a pingar sangue, é imprescindível naquela semana fazer uma consulta com o coloproctologista ou até mesmo o seu médico para ele orientar qual o exame que você vai fazer. Tá? Outro sintoma importante também é a alteração, esse é até o mais difícil do paciente perceber, quando começa a alterar o hábito intestinal. Ele tem diarreia uma semana, e na mesma semana às vezes tem prisão de ventre, depois volta a ter diarreia, volta a ter prisão de ventre. Existe uma mudança no hábito intestinal dele. Tem que também ficar de olho e procurar um médico. É comum a gente ouvir, meu intestino é um reloginho, né? Sim. Funciona... Funciona, ele fica 3 horas de manhã no banheiro e 1 hora vai sair, né? Ele programa, não é saudável. Com o celular hoje é fácil ficar 3 horas no banheiro. Já vou sentar lá e ficar lendo jornal, aí ler a Não tem mais jornal para ler, hoje é tudo no celular. Tira todos os recados do e-mail, fala com todo mundo no WhatsApp, fica... Uma hora ele sai, o reloginho termina. Pois é, né? Sem dúvida alguma. Doutor Alberto, a Carla da Vila Mariana, quais possíveis complicações de um parto muito demorado? E se existe um momento em que deve haver a opção pela cesariana? Na verdade, esse muito demorado precisa ver do que ela está falando, né? Sim. Por exemplo, um trabalho de parto, ele pode durar 12 horas, 14, 20. A partir das contrações, isso fala. E essa é uma dificuldade, quer dizer, de a pessoa identificar de quando começou o trabalho de parto. Que muitas vezes os sinais que estão chegando, que estão próximos, né, chamado de pródromos, pode vir 1, 2 dias antes. Então, se a pessoa, na primeira contração, já começar a contar que já está em trabalho de parto e demorou 2 dias, puxa vida, será que aquelas histórias tá tudo de que bem? A mulher já sai correndo com o marido, aquela ansiedade, vai para o hospital, não é nada. Então, isso aí reflete, talvez, a questão de um pré-natal. Tem isso, né? Tem A pessoa não orientada, ela faz qualquer coisa em cima do medo. Sim. O medo faz achar que que a mulher vai ter uma contração, o neném vai sair, escorrer pela perna. Quer dizer, mas se estiver orientada, saber que antes de entrar em trabalho de parto, tem alguns sinais muito claros de que chama atenção para isso. Todos somos homens, não sabemos isso, com exceção do senhor que o especialista na área. Por isso que eu adorei quando vi aqui. Doutor Adriano, falando... dor no joelho. Né? Falando da questão do psicólogo, da participação do marido. Sim. Hoje, por exemplo, você vai para um pré-natal, parto sem medo, uma das coisas que a gente faz de cara é dizer que não tem cesárea marcada, que é para desconstruir a ideia de que vai passar a bola para alguém,
para falar, você está grávida e eu não sei parir, e entre nós dois alguém vai ter um filho. Sim. E a gente trata isso logo no começo, falar, querida, você está grávida, seu corpo vai passar por uma série de modificações, a gente faz uma defesa de uma coisa salutogênica, ou seja, tem uma chance enorme de dar tudo certo. Entretanto, às vezes acontecem umas coisas diferentes. Aí o médico que está aqui na sua frente é treinado para te contar isso, para liberar, ela não ficar estudando, entrar dentro da internet, se matando. No final da gestação, esse marido está integrado no processo, fica claro que ele não vai só pagar a conta, porque como as mulheres também, como você disse aqui há pouco, as mulheres também estão produzindo riquezas, e algumas são elas mesmas que pagam a conta, mas ele está ali para ter uma ideia de se de fato é início de trabalho de parto ou não. A gente treina isso, ensina a fazer, contar a contração, cara. Te põe lá, num dado momento, o cara põe a mão na barriga, a gente dá uma dica, o útero é uma grande pera, divide em 4, põe ela deitada, aperta aquele. Você dá conhecimento. Sim. Na equipe multiprofissional tem participação de doulas, tem participação de enfermeira, tem participação... Então, o que acontece? A pergunta da sua ouvinte. Se a pessoa está no trabalho de parto assistido, e ela está bem assistida, no geral, ela não precisa ficar preocupada com o relógio. Nós estamos preocupados se a mulher em trabalho de parto está bem, se o bebê está bem, e se a estrutura onde ela está respeita o processo dela. Mas eu sou mais ansioso que a mulher. Acontece. De novo, no pré-natal a gente cuidou disso. Por exemplo, eu vou falar do homem no pré-natal. O que a gente faz? No curso de gestante, primeiro, tem umas dinâmicas da psicóloga lá que literalmente o camarada vai ver que naquele momento tem uma mulher que tem uma barrigona, que aquela mulher é dele e que o filho, até prova o contrário, é dele também. Cara, cai uma ficha ali, ele vai ter filho. A mulher é dele, o filho é dele. Se ele não tinha caído, vai. Ele está grávido também. A gente deixa o camarada, olha, dicas, você vai saber qual o caminho da maternidade você vai fazer. E eu digo, não adianta perguntar para ela, para onde nós vamos, meu bem? Não é como, mas vamos jantar onde? Não, você é quem vai contar o caminho, quando disserem que é para ir para o hospital. A bolsa, pegue para arrumar antes, porque se a mulher, na hora que está com contração, falar com o cara, pega a mala e pega na cômoda o coelho, o quê? O cara não sabe nem onde é a cômoda, quanto mais o objeto. É mais cômodo. Tá. No trabalho de parto, por exemplo, a mulher que tem contração, que geme e tal, a gente conta para o cara, fala, ela vai gemer, isso faz parte daquilo, tal. Por quê? Porque se você for para cima do doutor reclamar que faça alguma coisa, o doutor, a única coisa que faz é operar. E depois, se operar sem necessidade, essa mulher vai te catar e depois vai resolver de outro jeito. Ou seja, você vai tirando um peso dele, por exemplo, vai avisar para a sogra que já vai internar? Não avisa para a sogra nenhuma, vai para o hospital, depois que nascer, fala, meu bem, nasceu, sogra. Que absurdo, levou a minha filha. Não, mas quem é parir está aqui. Desmonta esse negócio de achar que é o marido quem vai e tal, porque o marido realmente não dá conta, né? O papel de marido no trabalho de parto, resumindo, a gente brinca. Já foi feito. Brinca de tapete. Ser tapete. Se a mulher chegar e falar assim, deita rápido para ela pisar. Se ela for passando e olhar para trás e quiser passar, deita rápido de novo. Aí você está tendo a melhor participação no trabalho de parto. Porque, de resto, é ela que vai dar conta, é ela que vai parir, não adianta. Doutor Igor, o Marcos de Pinheiros está perguntando como está ou como fica a cabeça do brasileiro diante de tantas notícias trágicas. Sim, a gente fica conturbada também, né? Claro, né? Eu acho que como seres humanos, né, a gente tem sim a empatia, de certa forma a gente sente a dor, né, deles, mas eu acho que a grande questão aí precisamos só delimitar o que é do outro, o que é meu, né? Eu posso sim sentir dor que aconteceu a tragédia, mas preciso também pensar o que eu tenho que fazer também para continuar a minha vida. Eu não posso, dentro de um possível, paralisar toda a minha vida, né? Acho que esse só que é o grande cuidado que precisa ter, para não paralisar a vida. Doutor Adriano, o senhor disse que a corrida, né, é o melhor exercício, né? Caminhar ou correr. Para queima de gordura. Para queima de gordura? É isso mesmo? Não, funciona assim. Agora eu me interessei.
Quanto tempo eu consigo? Funciona assim, quando a gente começa a praticar um esporte aeróbico, que utiliza o oxigênio no metabolismo, a gente, depois de determinado tempo da prática, de 20 a 30 minutos, acaba com o carboidrato que a gente tem no sangue, que é a glicose. Aí a gente começa a fazer uso da gordura. Quanto maior o tempo da corrida, maior a chance de a gente queimar essa gordura. O problema é que, quanto maior o volume de treinamento, maior o risco de lesão. E quanto maior esse volume, se for suprafisiológico, são liberadas enzimas dentro do joelho que vão destruir a cartilagem. Isso é provado já pela ciência. Tem vários estudos sobre isso. Agora, quando a pessoa faz uma caminhada, por exemplo, mais rápida e moderada, é o contrário, é liberado dentro do joelho enzimas anti-inflamatórias, citocinas anti-inflamatórias. Eu diminuo o impacto, é isso? Você reduz o impacto, você reduz a agressão na cartilagem, você queima menos caloria naquela atividade, mas você preserva a articulação. Então, o ideal é você periodizar o treino de uma maneira que você consiga fazer treino de força, atividade física moderada e talvez, depois do 3º a 4º mês, que você já tem uma adaptação fisiológica melhor ao esporte, aí começar com uma corrida. O senhor está a milhares de quilômetros de distância, mas por que o Neymar tem de novo uma lesão no mesmo local que ele teve? Então, ele teve uma fratura, assim, até hoje, nenhum ortopedista aqui no Brasil teve acesso à radiografia da fratura que ele teve. Eu acredito... Da primeira vez que ele quebrou. Eu acredito que ele tenha tido uma fratura, a gente chama fratura de Jones, que é uma fratura numa área do 5º metatarsiano que não recebe muito sangue. E todo osso que recebe pouco sangue, por exemplo, escafoide, coluna, metatarso, ele demora demais para cicatrizar. Então, por isso que houve aquela gana de operar o menino logo. Aí operaram, colocaram um parafuso. Muito dinheiro. Atleta caro, eu trabalho com atleta profissional, a gente sabe que não dá para deixar ele ir no banco esperando, vamos ver se cola, não colou, agora vão operar. Então acho que os colegas que estavam acompanhando, foi certinho a conduta, operaram, colocaram um parafuso, provavelmente um chamado Cutrax, que ele traz a fratura, que ele empurra um foco contra o outro e acelera a cicatrização. O meu medo hoje é de não ter tido uma boa cicatrização da fratura dele e ele ter fraturado com o parafuso dentro. Isso é um problema muito grave. Agora estão tentando a terapia biológica que chama plasma rica em plaquetas, que você coleta o sangue do próprio paciente, você joga o PRP, que é um sinalizador de migração de célula-tronco, e teoricamente a célula-tronco ela vai chegar para cicatrizar. Só que eu particularmente, não sei, eu não tenho acesso. Não, estou dizendo que o senhor está a milhares de quilômetros de distância. Como eu sou curioso, eu quero saber, né? Então, eu acho que é essa questão, eles estão tentando por aí, para tentar não reoperar. Se não colar, aí eu acho que eles vão ter que reabordar e não sei como é que vai ser feito. Seria o mesmo local? Mesmo local. É o mesmo? Eu acredito que seja o mesmo local, pelo que eu vi. Mas, repetindo, a gente não teve acesso à radiografia nem pré, nem pós-operatória do atleta. O senhor trabalha com atletas, o senhor Sim. trabalha nessa área, né? Sim. Aqui em São Paulo. Sim. Então, é um mundo completamente diferente. Não, é diferente. O conceito de saúde de um atleta é completamente diferente de uma pessoa que é esportista, mas não vive do esporte. Mas é também completamente diferente de quem pratica esporte a 100 quilômetros da capital. Sim. Né? O acesso é completamente diferente. Sim. Isso, os atletas de ponta que o senhor trata, não, então, eu estou fora. O atleta de ponta, a gente tem que fazer o máximo possível que reduza o tempo de reabilitação e poder recolocar no esporte. Mesmo que lá na frente ele venha a ter problemas, consequências do que está sendo feito hoje. Eu citei já isso, né? O Brasil, quando se fala em esporte, é futebol, né? Sim. Mas quais os outros esportes que oferecem problemas para quem pratica? Então, agora entrou uma modalidade nova que está sendo estudada agora, mas tem pouco estudo, que é o CrossFit. Se ele for feito acima do limite fisiológico, ele tem trazido os índices de lesões muito grandes e muito graves. Se ele for bem praticado e bem periodizado, eu não vejo problema nenhum. Aliás, é um dos esportes... Mas quem vai numa academia não quer... Como é que é esse termo que o senhor usou? Bem periodizado? Periodização. Periodização é você organizar o seu treino durante a semana de maneira que você consiga trabalhar força, resistência, potência muscular e ganho aeróbico. Isso é uma pirâmide que a gente trabalha em medicina esportiva, que vai trazer saúde para a pessoa e vai trazer longevidade. Então, a gente periodiza para aquele esporte que ele quer fazer. Então, por exemplo, um tenista, um surfista, o Gabriel Medina, por exemplo, você vê o treinamento de core dele, que é
da musculatura aqui, é Abdominal. absurdo. Você fica com dó do menino. Ele fica em cima da bola, depois ele fica agachado, depois ele fica de cócoras em cima da bola. É um absurdo. O equilíbrio dele em cima da prancha. Sim, para ele melhorar o equilíbrio, melhorar a dinâmica dele, para ele não perder a onda, para ele não cair da onda. O futebol profissional que eu já trabalhei, o atleta ele fica em clubes que trabalham, que veem bem essa parte de preparação física do atleta, eles ficam muito tempo fazendo o que os repórteres chamam de físico, né, treinamento físico. Então envolve força, envolve potência, envolve resistência muscular, tem treino regenerativo. A gente vai dosando a enzima CPK no dedo para a gente ver se ele está fazendo overtraining, se ele está treinando demais. Mas o conceito é completamente diferente. Doutor Ricardo, qual é o momento em que as pessoas devem procurá-lo? O senhor já disse isso, mas eu vou insistir, né? Claro. Qual é o momento em que eu descubro que eu tenha algum problema? Quando eu começo aqui, né? Eu como, não me sinto bem, ou é após isso que eu... Em relação eu vou aqui, né, naquele restaurante, pego um pratozinho simplesinho, que o senhor pode imaginar e tal, mas aí eu começo a não me sentir bem. O início. Lógico, se as pessoas que fazem refeições pesadas, né, como a gente já falou, muita gordura... Porque o senhor cuida, eu estou falando do princípio do aparelho digestivo. Exatamente, o princípio do aparelho digestivo. Ingerindo todas essas coisas que o senhor falou que eu não deveria comer. É importante que a população fique sabendo que comer isso todo dia, né, se alimentar de alimentos assim, não vai trazer... Não há caminhada nem corrida que queime isso daí. Vai trazer transtorno para o aparelho digestivo. Mas se isso, lógico, um dia comemos demais, alguém comeu demais, comeu muita fritura, batata frita, gordura, etc., comeu um sanduíche que não caiu bem, se sentiu mal, mas se recuperou depois fazendo uma dieta mais leve, não comendo as mesmas coisas no dia seguinte, né, não comendo fritura, não comendo embutidos, né, diminuindo a quantidade calórica, e os sintomas passaram, eu acho que não precisa ligar, né, o desconfiômetro, né, faça sua consulta de rotina, mas a partir do momento que isso se torna uma rotina, ou seja, os sintomas, todo dia acaba de comer, sente dor no estômago, sente azia, né, ou vomita, aí ela precisa procurar realmente o especialista até para fazer uma endoscopia ou outros exames e ver o que está acontecendo. O senhor tem um site, um endereço eletrônico que possa localizá-lo rápido? Tem Por sim. favor. Ricardo.portieri, tá? @aileclinica, aileclinica.com. Tá? Doutor Igor, pois não, algo a acrescentar? O senhor ia acrescentar? Não, então direto na Aileclinica já me encontra lá, é fácil. Doutor Igor, o senhor tem um endereço que possa localizá-lo rapidamente? Sim, eu tenho meu próprio telefone celular, né, com WhatsApp, que é 011 995 4909, e tenho tanto no Facebook como no Instagram, que é Clínica Ampliare. Repete o celular, por favor. É 011 995 490951. Doutor Alberto Guimarães, tem uma forma de localizá-lo rapidamente antes do parto? Tem sim. Tem o site, chama Parto Sem Medo, sim, tudo junto, né? Isso tem lá uma série de vídeos, tem uma série de coisas para esclarecer. Tem o Instagram, com esse mesmo nome, e o Face também, estamos lá no Parto Sem Medo. Doutor Adriano, eu preciso estar com o joelho machucado para localizá-lo, ou posso localizá-lo antes? Idealmente antes, né? Antes de acontecer a tragédia. Começar a instalar. Até antes, às vezes a pessoa vai começar a praticar corrida, a gente tem que aplicar fazer uma série de exames e testes biomecânicos para a gente ver se o cara vai conseguir correr mesmo ou não. Mas, desculpa, mas o senhor acha que se eu for correr, se eu for caminhar, eu vou procurá-lo antes? O senhor acha que não. Mas o ideal seria... Porque o sedentarismo, não sei se o senhor é sedentário, mas o sedentarismo, ele traz alguns riscos. Sim. Por exemplo, a placa coronariana, né, o famoso ateroma, ou artéria entupida no coração, que o pessoal fala. Se a pessoa começar a aumentar muito a frequência cardíaca e fazer um esforço físico acima do suportado, a gente pode soltar essa placa e predispor a infarto. Aliás, o infarto no esporte,
começa a aumentar muito a incidência em atletas acima de 35 anos. Sim. Por isso que no futebol profissional a gente pede 3 atestados para cada atleta acima de 35 anos, que o risco aumenta demais de morte súbita no esporte. Minha corrida maior é no prato, que o doutor Ricardo falou aqui. Vai mudar de ideia logo. Chegando ao final. Deixa eu só divulgar, desculpa. Pois não, por favor. O telefone do consultório é 011-2507-9021 e o meu site é www.adrianoleonardi.com.br. Final desta edição de Gente que Fala, estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de